A história começa com um acidente de avião massivo, deixando um rastro de fogo e destruição. Após o acidente, o protagonista perdeu os pais e ficou vagando completamente sozinho. Completamente perdido numa floresta densa, o menino sente muita sede e precisa encontrar água. Logo, seu corpo desiste e ele desaba no chão, incapaz de dar mais um passo. Enquanto ele está prestes a perder a consciência, uma voz misteriosa pergunta se ele quer viver. Então, um homem com um tapa-olho aparece segurando o garoto e exigindo uma resposta dele. Usando suas últimas forças, o menino estende a mão e diz que quer viver. O homem sorri e o avisa que essa nova vida o fará se arrepender de não ter morrido ali. Seus subordinados começam a reclamar, dizendo que o garoto só vai atrapalhar a missão deles. Mas o chefe deles fica bravo e diz que não aceita ordens de pessoas mais fracas que ele. E foi assim que o protagonista conheceu seu pai adotivo, um homem chamado Kyohei Gozo. Dentro da tenda deles, Kyohei entrega ao jovem garoto um revólver maciço. Ele então diz ao garoto que a partir deste dia, a arma é sua nova família agora. Com um olhar determinado, o menino aceita a arma como sua única família agora. Kyohei diz que ele viverá e morrerá por ela, mas por enquanto ele vai pegar comida para ele no acampamento. Enquanto come sua refeição, Kyohei diz que assim que terminar, ele se tornará oficialmente um guerreiro, sem mais mimos. Com comida no rosto, o garoto pensa sobre a palavra guerreiro e o que ela significa para o seu futuro. O homem então promete treinar o menino incansavelmente por 5 anos para torná-lo um guerreiro completo. Kyohei era um profissional de combate, realizando atividades de guerrilha, e seu treinamento era extremamente brutal. O treinamento começa e vemos o garoto rastejando sob arame farpado enquanto seu novo pai o chama de fraco. Para sobreviver no campo de batalha, ele foi treinado em todas as formas de combate e armamento por seu mentor. Seu treinamento continua, com várias armas de fogo, e logo ninguém na unidade ousava mexer com ele. Agora, com 10 anos, ele derruba um javali enorme com um único tiro, chocando todos os outros soldados. Os outros homens se perguntam se o menino é um gênio, que pode até superar o talento do próprio capitão deles. Mesmo que o capitão seja um prodígio no tiro, todos eles aguardam ansiosamente para o futuro do menino. 12 anos depois, pulamos para uma cidade sendo destruída pela guerra, enquanto soldados correm pelas ruas. Enquanto se move pela cidade, um soldado menciona que alguém chamado Kurenai chegou a esta frente. Seu camarada explica que Kurenai é o melhor mercenário que tinge campos de batalhas de carmesim com seus inimigos. Um cara diz que ele pode atirar num mosquito a 2 quilômetros de distância, mas outro soldado acha que é mentira. No momento em que ele termina de falar, o soldado cético é abatido com um tiro na cabeça. Os soldados entram em pânico ao verem seu camarada sendo abatido pelo misterioso atirador. De um prédio alto, Kurenai observa que este é território inimigo e se pergunta como o atirador entrou. Olhando através de sua mira, ele se fixa em outro alvo entre o grupo de soldados em pânico. Outro tiro ecoa e um soldado cai, enquanto seus companheiros se perguntam onde o atirador está escondido. Então, vemos o protagonista mirando seu rifle e dizendo que está ali, pronto para atacar novamente. Num piscar de olhos, ele elimina todo o esquadrão, então calmamente afirma que sua missão está completa. Tirando o capuz, ele sorri pensando no pagamento de 50 mil euros que acabara de ganhar. Enquanto se prepara para sair, ele avista um veículo inimigo se aproximando, tendo ouvido os tiros. Os soldados no caminhão estão furiosos porque seu general foi eliminado e estão gritando por vingança. Impassível diante de suas ameaças, Kurenai saca seu revólver pronto para lidar com todos eles. Os soldados inimigos riem dele por trazer um revólver para um campo de batalha real, pensando que ele é um idiota. Mas nosso protagonista diz a eles para não subestimarem a arma, porque ela tem 3 grandes vantagens. A primeira é que revólveres não falham, e ele prova isso abatendo um motorista.
Segundo, eles podem usar projéteis de grande calibre com alto poder de penetração para abater múltiplos alvos. A terceira é usar projéteis explosivos, e ele dispara uma bala explosiva que explode o veículo deles completamente. De pé nas chamas de seus inimigos, o lendário mercenário Kurenai sorri com seu trabalho. Seu helicóptero de extração chega e ele rapidamente sobe a escada de corda para embarcar. O helicóptero então voa para longe da cidade em chamas, deixando todo o caos para trás. Lá dentro, ele relata ao pai que o general inimigo se foi e seu mentor está satisfeito. O jovem agradece a seu pai adotivo e promete aumentar ainda mais sua contagem de mortes. Porém, Kyohei o interrompe e diz que ele está sendo designado para uma missão novinha em folha. Kurenai pergunta se é mais um assassinato, mas seu pai diz que este pode ser mais fácil. Com uma expressão séria, Kyohei anuncia que sua próxima missão é ir ao Japão. O mercenário imediatamente pergunta se seu alvo é o primeiro-ministro, mas seu pai diz que não. Ele então adivinha outras figuras políticas enquanto seu mentor acende um charuto sem dizer uma palavra. Kyohei então revela que Kurenai se tornará professor em uma prestigiosa escola de ensino médio. Acreditando que é um código para um assassinato, o jovem fica animado para desvendá-lo. Mas seu pai esclarece que ele genuinamente atuará como professor, chocando-o completamente. Completamente confuso, o protagonista diz ao pai que é um mercenário, não um educador. Kyohei chama de missão de infiltração, mas Kurenai argumenta que não tem licença para encenar. Kyohei simplesmente sorri e aponta que seu filho é na verdade muito proficiente em idiomas. O mercenário confirma que fala 5 idiomas, então seu pai decide que ele será professor de inglês. Perguntando se a decisão é final, Kyohei confirma que já tem uma identidade falsa e uma casa pronta para ele. Com suas ordens estabelecidas, ele deve deixar o país em 24 horas e seguir direto para o Japão. Agora, no aeroporto, ele tira seu novo passaporte e vê que sua nova identidade é Echizen Shota. Ele então se pergunta se ele, um mercenário endurecido, pode realmente trabalhar como professor no Pacífico Japão. Um avião é visto decolando da pista enquanto ele inicia sua jornada para uma vida completamente nova. Sentado à janela em seu voo, Shota solta um suspiro profundo pensando no futuro. Ele sente que esta estranha missão será mais problemática do que eliminar um líder mundial. Assim, sob o nome de Echizen Shota, o lendário mercenário oficialmente inicia sua nova operação. O avião voa pelo céu noturno, levando-o para longe das terras devastadas pela guerra que ele chamava de lar. Finalmente, chegando ao Japão, ele se senta em um banco de parque para admirar a icônica Torre de Tóquio. Comendo algo de uma loja de conveniência, ele fica impressionado com a qualidade por apenas 500 ienes. Enquanto come, ele observa pessoas normais, como uma família e um casal brincando com seu cachorro. Rodeado por esse novo ambiente, ele percebe o quão incrivelmente pacífico este lugar é. Ele se pergunta que tipo de missão poderia existir em um lugar tão pacífico, então decide encontrar seu esconderijo. Seguindo o endereço, ele chega a um prédio de apartamentos enorme e luxuoso em um bairro chique. Lá dentro, ele fica impressionado com o apartamento sofisticado e imagina que deve ser perto da escola de ensino médio. O ex-soldado tira um momento para escanear o quarto, verificando cada canto de seu novo lugar. Finalmente, soltando um suspiro, ele se senta no sofá enorme para relaxar após sua longa jornada. Enquanto bebe um pouco de água, seus instintos se acendem quando um assassino com uma faca o ataca. Sem sequer se virar, ele desvia do ataque e desfere um chute potente direto no rosto do cara. O atacante fica atordoado pelos reflexos rápidos como um raio do protagonista enquanto um punho voa em sua direção. Nosso herói continua com um soco forte no queixo que faz o intruso cambalear para trás. Limpando sangue da boca, o homem loiro saca sua faca pronto para outro ataque. O agressor avança tentando acertar um soco em Shota, que facilmente desvia do golpe. Ele então tenta cortar o pescoço do mercenário, mas seus movimentos são muito lentos para acertar. Shota deflete a faca e contra-ataca com um chute rápido jogando o cara contra uma porta. O atacante percebe que este é o lendário Kurenai, antes de ser nocauteado por outro golpe poderoso. Olhando para a água derramada, ele pensa que neste mundo segurança e até mesmo água não são de graça.
O homem loiro se rende com as mãos para cima, admitindo que não pode vencer Kurenai sozinho. Shota, confiante, diz a ele para trazer um grupo de 5, o que impressiona o outro cara. O homem loiro então sorri e sugere que eles poderiam vencer como uma dupla. De repente, uma garota de cabelo roxo irrompe apontando uma arma para Shota e ameaçando atirar se ele se mover. Mas o mercenário calmamente aponta que a arma é inútil, já que seu cão nem está engatilhado. A garota parece completamente chocada e confusa, sem saber o que fazer. Em um piscar de olhos, ele se move e facilmente arranca o revólver de suas mãos. Ele então explica que um revólver não pode disparar se você segurar o tambor, e ela o agradece desajeitadamente pela lição. Envergonhada, ela afirma que não usa armas normalmente, pois fazem parte da guarda de suporte da retaguarda. Nosso protagonista fica muito confuso com isso e pergunta o que é uma retaguarda e quem eles são. O homem loiro se apresenta como Ulf e diz que é um novo parceiro de Shota infiltrado como professor de arte. A garota então se apresenta como Mei Lin e diz que será uma estudante o apoiando das sombras. Shota diz que o ataque deles foi muito grosseiro e que ele sabia que estavam apenas o testando, fazendo os dois se sentirem envergonhados. Agora, sentados juntos, Ulf os declara uma equipe e pergunta se Shota tem alguma pergunta, o que ele tem. Ele então aponta que Mei Lin tem claramente mais de 20 anos, e esse comentário a deixa extremamente brava. Mei Lin começa a gritar com ele por seu comentário, enquanto Shota calmamente diz que seus olhos estão olhando para o rosto dela. Ela fica ainda mais brava e grita com ele para tirar os sapatos, já que estão dentro de uma casa japonesa. Ulf ri e diz que foi por isso que ele sugeriu que ela se disfarçasse de professora em vez de estudante. Mas Mei Lin está confiante de que pode passar por uma estudante do ensino médio com sua pele impecável como pérola. Seu parceiro sorri e diz para ela parar de se superestimar, o que a faz querer lutar com ele. Enquanto os dois discutem, Shota apenas observa com uma expressão completamente indiferente em seu rosto. Ignorando a briga deles, ele calmamente afirma que não sabe nada sobre costumes japoneses, então o apoio deles é apreciado. Com isso resolvido, Ulf vai direto ao assunto e pergunta se eles devem repassar os detalhes da missão. Ele revela que a missão deles é se infiltrar na Academia Otori para proteger uma estudante chamada Kujo Sakurako. Eles mostram a Shota várias fotos de seu alvo, Kujo Sakurako, desfrutando de sua vida escolar normal. O protagonista está confuso e questiona por que eles estão fornecendo proteção VIP para uma estudante do ensino médio. Mas lhe dizem que Kujo não é apenas uma estudante, ela é alguém com um histórico muito importante. Acontece que ela é filha do presidente de uma corporação militar global chamada Konohana Heavy Industries. Eles desenvolvem de tudo, desde foguetes a fuzis de assalto, e usam países vizinhos para contornar leis de exportação de armas. Enquanto eles exportassem para o Ocidente não era um problema, mas agora há relatórios de que estão vendendo para outras nações. Mei Lin acrescenta que se isso for verdade, começaria a contagem regressiva para a destruição mundial. Isso significa que organizações em todo o mundo estão interessadas em Kujo, tornando-a um alvo principal. Shota entende a missão, e Ulf acrescenta que também querem que ele a encante para obter informações. O mercenário percebe que se conseguirem prova das exportações de armas, terão uma vantagem sobre outras facções. No entanto, com uma expressão séria no rosto, ele declara que não é o homem certo para este trabalho. Seus colegas de equipe ficam completamente surpresos com isso e imediatamente pedem uma explicação. Ele revela que esteve no campo de batalha a vida inteira e nunca teve nenhum relacionamento com mulheres. Ulf coloca a cabeça nas mãos em descrença, chamando isso de um completo desperdício de sua boa aparência. Enquanto saboreia sua pizza, Mei Lin diz que as garotas provavelmente se apaixonarão por ele sozinhas de qualquer forma. Shota diz que a possibilidade é minúscula, mas ele levará a sugestão deles em consideração. No dia seguinte, a missão deles começa, enquanto eles seguem Kujo, que pega um ônibus para a Academia Otori. Dentro do ônibus lotado, Shota fica surpreendido que ela pegue um ônibus tão lotado todas as manhãs. De pé logo atrás dela, ele tem sua primeira boa olhada em seu alvo, Kujo Sakurako. Ela parece uma estudante do ensino médio normal e alegre, assim como nas fotos que lhe mostraram. Enquanto o ônibus continua sua rota, a equipe se prepara para iniciar sua infiltração na academia. O ônibus de repente avança, fazendo com que todos dentro percam o equilíbrio por um momento. Notando o rosto vermelho de Kujo, Shota contata sua equipe pensando que ela possa estar com febre.
Do carro deles, Ulf lhe diz que ela está apenas envergonhada e um estranho não pode simplesmente mandá-la para casa. Shota pergunta o que isso significa, justamente quando um homem com aparência assustadora é visto se aproximando demais de Cujo. Meilin então explica que um pervertido está aproveitando a multidão para incomodar o alvo deles. O mercenário olha com uma expressão sombria, finalmente entendendo o que está realmente acontecendo. Ele então pensa consigo mesmo que lidar com isso também deve fazer parte de seu detalhe de proteção. O velho assustador continua suas ações nojentas, pensando no que vai fazer seguinte. Completamente desarmada, Cujo fecha os olhos e silenciosamente implora para que alguém venha e ajude. De repente, Shota agarra o pulso do homem, perguntando se ele sabe que tocar mulheres sem permissão é ilegal. Com um olhar gelado, ele aplica mais pressão, fazendo o pervertido gritar de dor extrema. Cujo olha para seu salvador com lágrimas nos olhos, completamente chocada com o que acabou de acontecer. Depois de um momento, ela timidamente o agradece pela ajuda e ele apenas diz para não se preocupar. Ele então a avisa que em um campo de batalha real, ela teria que aprender a lutar por si só. Escutando, seus colegas de equipe acham que o comentário dele é muito intenso para uma estudante do ensino médio. Assim que o ônibus para, o pervertido sai correndo, mas Shota não vai deixá-lo escapar. Ele calmamente desce do ônibus e diz a Cujo que vai capturar o homem que a incomodou. Com velocidade incrível, ele persegue o pervertido, deixando o ônibus e os outros alunos para trás. Cujo observa da janela do ônibus completamente chocada com as ações súbitas e heróicas do homem. A perseguição os leva a um beco escuro, onde o pervertido desachoca para ficar longe dele. O homem saca uma arma de choque, mas Shota a pega facilmente e a usa contra ele em um instante. Com um golpe poderoso, ele derruba o pervertido no chão, nocauteando-o completamente. Ele então contata sua equipe e diz que atordoou o pervertido e chamou a polícia. Ulf está frustrado, dizendo que ele já está causando um alvoroço no primeiro dia da missão deles. Mas Shota responde friamente que eles cometeram um erro ao escolhê-lo, porque sua especialidade é destruição. Ulf aceita isso e diz que eles terão que apoiá-lo onde ele falha para completar a missão. Finalmente, chegando à Academia Otori, Shota se encontra diante dos portões da prestigiada escola. Consultando o relógio, ele relata à sua equipe que chegou às 9h50 sem problemas. Mas eles gritam com ele dizendo que ele está incrivelmente atrasado para o primeiro dia por causa do incidente com o pervertido. Eles dizem a ele para se apressar e pedir desculpas ao diretor, mas Shota não faz ideia do que é um diretor. Pelo comunicador, Ulf está completamente chocado e grita perguntando como ele poderia não saber o que é um diretor. Shota explica que, como foi criado por guerrilheiros na América do Sul, ele nunca realmente foi a uma escola. Meilin então esclarece que um diretor é como um comandante no exército com a patente de coronel. Ao ouvir isso, o mercenário fica muito sério, percebendo que deve tratar essa pessoa de alta patente com respeito. Ele logo chega ao escritório do diretor e se prepara nervosamente para conhecer o coronel. Uma voz de dentro o manda entrar e ele anuncia sua presença em voz alta ao entrar. Lá dentro, ele encontra um velho simpático de óculos, sentado à sua mesa, que diz que o estava esperando. Shota olha para o homem pensando que este deve ser o poderoso coronel de quem tanto lhe falaram. Ele está confuso, porque não sente nenhuma pressão intimidadora do homem como esperava. O diretor elogia sua aparência, enquanto Ulf intervém, dizendo que a habilidade especial do homem é bonsai. De repente, o velho se lembra de algo e rapidamente alcança o bolso do peito para pegar um item. Os instintos de combate de Shota imediatamente se ativam e ele se prepara para sacar sua própria arma em defesa. Seus companheiros de equipe começam a entrar em pânico e gritam para ele não usar uma arma dentro do escritório da escola. Mas o diretor simplesmente se curva e lhe oferece um pedaço de papel retangular do bolso. O mercenário olha para baixo completamente confuso, enquanto o velho lhe entrega um cartão de visita normal. Meilin diz a ele para receber o cartão de visita japonês corretamente, já que não há segundas chances. Com um olhar determinado, ele aceita o cartão, percebendo a importância cultural desse simples gesto. Ele então saúda o diretor e pede desculpas por estar atrasado, mas o velho diz para ele não se preocupar.
Shota fica emocionado com essa gentileza, pensando nele como um oficial superior magnânimo. O diretor explica que já recebeu uma ligação da polícia sobre o pervertido no ônibus. Shota confirma que apreendeu o homem e o diretor o elogia por suas ações heróicas. Com as formalidades concluídas, ele é informado de que será o professor assistente da turma 2B. O diretor simpático fica um pouco confuso quando o novo professor o chama de coronel por engano. Percebendo seu erro, o mercenário rapidamente se corrige e saúda enquanto anuncia sua nova atribuição. Ulf observa tudo pelas câmeras e reclama que seu parceiro não tem absolutamente nenhum bom senso. O ex-soldado também esclarece que não trouxe rifles de assalto ou explosivos para a escola. Olhando ao redor do campus tranquilo, ele encontra o caminho para a sala de aula da turma 2B. Maylen já está lá e diz a ele para entrar já que ele já chegou à sala de aula. Ela o lembra de tentar agir como um professor normal por uma vez e não como um mercenário lendário. Com um olhar determinado, Shota declara que está pronto e nunca falhou em uma missão em toda a sua vida. A cena se abre na bela Academia Otori, com suas cerejeiras em plena floração. Parado no corredor tranquilo, nosso herói olha para a placa da turma 2B, sua nova atribuição. Pelo comunicador, Maylen, que já está na sala de aula, diz a ele para entrar. Ela o lembra de tentar agir como um professor normal e não como um mercenário lendário por uma vez. Mas o protagonista está confiante, dizendo que nunca falhou em uma única missão em toda a sua vida. Com uma expressão determinada, ele finalmente entra na sala de aula para iniciar sua infiltração. Os meninos da turma imediatamente parecem desapontados que o novo professor seja apenas mais um cara. Mas todas as garotas estão completamente apaixonadas por sua beleza e sua constituição muito musculosa. Elas imediatamente começam a bombardeá-lo com perguntas sobre sua comida favorita e seu tipo de garota. Shota olha calmamente para a turma enquanto um delinquente de aparência durona no fundo parece indiferente. Maylen observa de sua carteira e percebe que Cujo está corando ao se lembrar de como ele a salvou no ônibus. Ela diz a ele que o incidente do pervertido levantou uma bandeira de amor, mas ele não tem ideia do que isso significa. Seu parceiro explica que significa que Cujo se apaixonou por ele e diz para ele usar isso a seu favor. A professora principal então pede ao novo sensei para se apresentar ao resto dos alunos. Ele se apresenta como Eiichisen Shota e diz que sabe 5 idiomas, fazendo as garotas ficando loucas. Um dos alunos parece com ciúmes ao ver todas as garotas bajulando o novo e bonito professor. Um delinquente no fundo fica ainda mais furioso ao ver que até mesmo o alvo deles, Cujo, está corando. A professora principal então pergunta ao seu novo colega se ele tem outros hobbies interessantes. Com uma expressão completamente séria, ele revela que seus principais hobbies são atirar de sniper e levantamento de peso. Ele então encerra abruptamente sua apresentação, deixando todas as garotas chocadas com o quão curta e estranha foi. Outro aluno fica bravo porque todos riram dele quando ele disse que seu hobby era levantamento de peso. Cheio de raiva, o aluno amassa um pedaço de papel e o joga diretamente na cabeça do professor. Sem nem olhar, Shota pega o papel e pergunta calmamente para que serve este pedaço de lixo. Ele então joga o papel casualmente na lata de lixo, fazendo o aluno se perguntar se ele é um ninja. O mercenário dá um sorriso malicioso ao aluno, enquanto Maylen orgulhosamente pensa que ele é um mercenário lendário. Seus companheiros de equipe reclamam de sua falta de discrição, mas estão felizes por ele já ter capturado o coração de Cujo. Depois que a escola termina, vemos o pôr do sol enquanto o primeiro dia na academia finalmente chega ao fim. Um grupo de garotas procura Shota na sala dos professores, mas são informadas de que ele estava apenas levantando halteres lá. Cujo também chega esperando fazer uma pergunta, mas descobre que ele também não está em lugar nenhum. Maylen contata Ulf perguntando para onde o parceiro deles foi, já que o alvo principal Cujo está procurando por ele. Ulf diz a Maylen que eles têm um problema e ela imediatamente pula da janela para ajudá-lo. Ela aterrissa perfeitamente e corre para ajudar seu parceiro, enquanto eles se preparam para a nova situação. Enquanto isso, o delinquente irritado confronta Shota com um taco de beisebol e ameaça lutar com ele. O professor o zomba por não ter um corte militar e o chama de reserva, o que o deixa furioso. Confuso com a referência ao clube de ir para casa, o aluno fica bravo e declara que simplesmente não gosta dele. O mercenário pergunta calmamente o motivo, e o rosto do aluno fica vermelho de ciúmes.
Ele confessa que é por causa do jeito que o alvo deles, Cujo, olha para o novo professor com olhos estrelados. Shota diz que não tem intenção de jogar beisebol, mas o garoto diz que vai apenas atacá-lo. O delinquente balança seu taco descontroladamente, mas o ex-soldado desvia facilmente de cada um de seus ataques. Ele então diz ao aluno para aprender a rebater com o time de verdade, já que sua forma é tão ruim. Enfurecido por este comentário, o garoto grita e balança o taco para baixo com toda a sua força. Mas Shota pega facilmente o taco com as mãos, deixando o jovem delinquente completamente chocado. Em um único movimento, ele desarma o aluno e desfere um golpe poderoso que o nocauteia. De pé sobre o garoto derrotado, ele calmamente ajeita sua gravata e declara que o jogo acabou. Ele então chama suas ações de orientação educacional, enquanto seus companheiros apenas suspiram em descrença. Shota carrega casualmente o aluno inconsciente pelo corredor lotado da escola em seu ombro. Os outros alunos estão chocados e fofocam sobre o delinquente, provavelmente causando uma confusão e se machucando. Meilin tenta minimizar a situação, dizendo que ele apenas caiu, enquanto Ulf afasta os outros alunos. As garotas ainda estão cativadas pelo novo e bonito professor, enquanto ele leva o garoto para a enfermária. A equipe coloca o aluno inconsciente em uma cama, enquanto esperam a enfermeira da escola chegar. Meilin está completamente exasperada, perguntando ao parceiro se ele sequer entende o que acabou de fazer com o aluno. Ele responde calmamente que sim, enquanto ele se lembra de seu próprio treinamento brutal de antigamente. Ela grita com ele que este tipo de educação definitivamente não é permitida em uma escola japonesa. De repente, um professor entra correndo sem fôlego, dizendo que vários alunos testemunharam o incidente inteiro. A porta se abre e a enfermeira da escola entra correndo junto com o diretor Tazaki, muito preocupado. A enfermeira está extremamente preocupada e empurra todos para examinar o estudante inconsciente. Após verificar seus sinais vitais, ela pergunta ao professor novato se foi ele quem deu os primeiros socorros ao garoto. O diretor olha para o estudante inconsciente e então pergunta a Shota o que exatamente aconteceu ali. Ulf e Meilin rapidamente intervêm, tentando encobrir o parceiro e inventar uma história crível. Eles alegam que o estudante apenas escorregou numa casca de banana e Shota o encontrou e o levou à enfermeira. O diretor parece muito cético em relação à história deles, enquanto a enfermeira continua a examinar o estudante. O velho médico examina o queixo do garoto e imediatamente declara que essa não é a explicação correta. Com seus 40 anos de experiência, ele pode dizer que a lesão é de um golpe de palma e não de uma simples queda. Ele então deduz corretamente que o professor novato com o físico de artes marciais é o culpado. O diretor fica chocado e pergunta se isso é verdade, mas não quer acreditar que foi isso que realmente aconteceu. Um intenso confronto de olhares começa, enquanto a enfermeira diz ao mercenário para confessar, antes que o estudante acorde. Meilin começa a entrar em pânico, mas seu parceiro lhe diz para manter a calma, porque um professor violento seria demitido. Ele então diz que isso não se tornará um incidente, porque mesmo que seja demitido, ele ainda pode proteger Cujo. Quando questionado sobre sua base, ele diz que é apenas intuição, de mercenário, um pressentimento em que ele sempre confia. De repente, o estudante inconsciente começa a gritar, tendo um pesadelo sobre ser explodido por uma bomba. Ele finalmente acorda e a enfermeira pergunta se ele foi atingido no queixo pelo novo professor novato. Vendo o olhar ameaçador de Shota, o delinquente fica aterrorizado e se lembra do que acabou de acontecer. A enfermeira tenta confortá-lo, dizendo que ele deve ter ficado assustado e oferece ligar para a polícia para ele. Mas quando o velho médico está prestes a discar o número, o estudante de repente lhe diz que ele está errado. Ele então mente e afirma que na verdade machucou-se caindo, apesar da evidência clara. O estudante fica zangado e grita com a enfermeira, dizendo a ele para se cuidar da própria vida e ficar fora disso. Depois de pegar sua mochila, ele passa timidamente pelo novo professor que está ali parado em completo silêncio. Antes de sair, ele sussurra uma ameaça ao mercenário, dizendo a ele para ficar atento de agora em diante. Enquanto a equipe sai do consultório da enfermeira, Ulf diz que realmente pensou que eles estavam perdidos desta vez. Ele então compara mercenários e delinquentes, dizendo que ambos valorizam a cara acima de tudo. Nosso protagonista explica que, assim como os delinquentes, os mercenários também vivem e morrem por sua cara ou reputação. Meilin percebe que ele previu corretamente que o estudante valorizaria sua honra e sua cara.
Ele sabia que o garoto perderia a cara se admitisse ter sido espancado por um professor novato. Então, fingindo que nada aconteceu, o delinquente poderia salvar sua reputação e evitar mais problemas. Seus colegas de equipe ficam incrivelmente impressionados com seu rápido julgamento e o respeitam ainda mais do que antes. Com o incidente finalmente resolvido, a equipe agora se concentra em sua principal missão, de proteger Cujo. Mei-Lin faz uma piada sobre os irmãos encanadores mais famosos do mundo, mas Shota não entende a referência. Ela tenta dizer Super Mario, mas seu parceiro rapidamente cobre a boca dela para impedi-la de dizer. Depois da escola, Cujo vai para os armários de sapatos para trocar seus sapatos antes de ir embora pelo dia. A cena mostra os estudantes trocando seus sapatos e se preparando para ir para casa depois de um longo dia de aulas. Cujo sorri para si mesma, pensando em seu lindo novo professor e em como ela salvou no ônibus. Sem que ela saiba, muitas organizações malignas a perseguem, acreditando que ela é a chave para a dominação mundial. Todos os outros estudantes estão saindo, mas a equipe está focada em manter um olho atento em seu alvo. Mesmo quando está prestes a ir para casa, ela ainda tem um rubor feliz no rosto pensando em Shota. Mei-Lin a avista no primeiro andar, perto dos armários de sapatos, e confirma que ela está se preparando para ir para casa. Ulf acha estranha a cultura japonesa de sapatos de interior e não vê sentido em trocá-los. Sua parceira o provoca por não entender a cultura profunda e complexa do continente asiático. Enquanto seus colegas de equipe discutem, o mercenário os aponta silenciosamente de volta para seu objetivo principal. Ele diz a eles que o alvo está indo para fora e os ordena a iniciar a perseguição imediatamente. Mas assim que eles estão prestes a segui-la, ele de repente diz a ambos para pararem onde estão. Usando um pequeno drone, ele avista um estudante masculino parado perfeitamente imóvel atrás do armário de Sakurako. O estudante, com aparência nerd, celebra sua missão bem-sucedida após conseguir uma foto perfeita com seu telefone. Acontece que ele é um gênio que instalou um orifício secreto para tirar fotos sem que ninguém saiba. A equipe observa o garoto suspeito enquanto espera que seu alvo finalmente saia da escola. Assim que ela se vai, ele celebra sua vitória segurando orgulhosamente os sapatos de interior dela que ele acabou de roubar. O mercenário observa com uma expressão completamente perturbada ao ver que o estudante roubou os sapatos do alvo. O garoto esquisito então começa a esfregar os sapatos no rosto, falando sobre o calor e o cheiro dela. Shota fica furioso e quer interrogar o garoto, mas seus companheiros de equipe dizem para ele se acalmar. Nosso herói está completamente confuso com este novo termo e pergunta se é algum tipo de unidade inimiga. Mei-Lin o provoca dizendo que a palavra é conhecida mundialmente e se pergunta como ele nunca ouviu falar dela. Enquanto isso, o garoto nerd está perdido em uma estranha fantasia sobre sua paixão, enquanto segura os sapatos roubados dela. Ulf explica que no Japão, algumas pessoas ficam excitadas apenas fantasiando com garotas fofas de longe. Tendo cumprido sua missão assustadora, o estudante pula feliz para longe do terreno da escola. Shota fica chocado com esta nova cultura e salta da varanda para coletar mais informações. Seus parceiros o observam partir e Ulf diz que é bom para ele aprender sobre este novo país. Ele então ordena Mei-Lin para guardar o alvo deles e sugere que ela poderia até se tornar amiga dela. Ela concorda felizmente com o plano, pensando que isso poderia realmente tornar sua parte da missão muito mais fácil. Com seu novo objetivo em mente, ela rapidamente corre para encontrar o alvo e iniciar sua abordagem. Ulf rastreia o garoto nerd em seu tablet, mas uma figura misteriosa em um terno vermelho também está observando por perto. Caminhando pelo beco, o estudante reclama que as fotos que ele tirou não estavam de um ângulo muito bom. Enquanto ele reclama, a figura misteriosa de terno vermelho o embosca por trás no beco escuro. O estranho promete garantir a vida dele se ele apenas fizer exatamente o que lhe foi dito sem resistir. O estudante aterrorizado rapidamente concorda e é levado para um canteiro de obras abandonado nas proximidades. Agora amarrado a uma cadeira, o estudante é informado que é finalmente a hora de seu interrogatório intenso começar. A figura misteriosa pega uma faca e se aproxima do garoto pronta para começar a fazer suas perguntas. Ele revela que sabe que o estudante é um dos colegas de classe de Cujo e segura a faca em sua garganta.
O estranho então exige saber qual organização o contratou, mas o garoto não tem ideia do que ele quer dizer. Ele então lista várias agências de espionagem famosas e diz que eliminou membros de cada uma delas. O estudante pensa que isso é apenas coisa de filme, mas o mercenário está completamente sério sobre sua ameaça. Chorando de medo, o garoto jura que nunca faria nada para prejudicar sua amada Sakurako. Mas o estranho não está convencido e pergunta se ele estava aplicando algum tipo de veneno nos sapatos dela. Ele então pergunta se ele estava plantando explosivos no armário de sapatos dela para montar uma armadilha perigosa. O mercenário diz que um civil não poderia fazer isso, mas ele não tem prova de que o estudante é apenas uma pessoa normal. Com um olhar ameaçador em seus olhos, ele diz que terá apenas que sentir levemente a pele de seu pescoço. O estudante perde completamente o controle e começa a gritar de terror ao pensar em ser esfolado vivo. Ele diz que vai parar se o garoto confessar, mas se ele aguentar, então ele deve ser um agente de alto nível. O mercenário apenas diz, talvez, então balança um pedaço de vidro quebrado bem no estudante aterrorizado. Isso é demais para o garoto nerd, que apenas grita e chora a plenos pulmões em terror absoluto. De repente, Ulf entra na sala e diz ao seu parceiro que ele fez um trabalho muito bom com o interrogatório. Shota então declara que este cara definitivamente não é um agente inimigo, e seu parceiro concorda após uma rápida olhada. Segurando os sapatos roubados, Ulf acha estranho como as pessoas podem sentir prazer apenas cheirando-os. Depois que eles liberam o estudante, eles dizem a ele para não causar mais problemas e voltarem à sua missão. Enquanto isso, Meilin avista Sakurako caminhando sozinha para casa e felizmente chama seu nome para chamar a atenção dela. Ela então corre até a garota e diz que sabia que ambas pegavam a mesma rota exata para chegar em casa. Mas em um telhado próximo, um franco-atirador misterioso tem seu rifle apontado bem para elas, pronto para atirar. Meiren chama Sakurako mais uma vez, fazendo a garota se virar com um olhar surpreendido no rosto. A estudante disfarçada se aproxima, dizendo que sabia que elas andavam pelo mesmo caminho, enquanto o alvo observa timidamente. Bem acima das duas garotas, o franco-atirador escondido se prepara para atirar enquanto ele mira em seu alvo. Pela mira, ele vê Meilin conversando felizmente, mas Sakurako de repente para, sentindo que algo está errado. O atirador nota que alguém está se aproximando do alvo, mas a ignora pensando que é apenas uma amiga. O franco-atirador avisa sua equipe para não falhar, enquanto Meilin pergunta sobre marcas populares de maquiagem no Japão. Mas Sakurako diz que não sabe, porque maquiagem é completamente proibida na Academia Otori. Meilin pensa que essa regra é terrível, mas o alvo diz que é porque elas ainda são estudantes. Ficando zangada, ela reclama que é por isso que as escolas japonesas só produzem pessoas chatas. Sakurako então pergunta se escolas no exterior são ok com maquiagem, e Meilin diz claro. Ela exagera muito dizendo que as crianças usam roupas casuais, têm cabelo arco-íris e até usam substâncias. Enquanto o alvo pensa sobre isso, um carro em alta velocidade de repente espirra água por toda a rua. De repente, Ulf aparece e puxa Sakurako para a segurança no momento em que uma enorme onda de água a atinge. Ele então pede desculpas por tê-la encharcado, enquanto Meilin apenas os observa com um olhar irritado. Ela então pensa consigo mesma que Sakurako nem sequer conheceu esse cara antes agora. Com uma piscada charmosa, ele diz que as roupas da princesa estavam quase completamente arruinadas. A garota fica nervosa, mas ele diz que todas as mulheres são princesas, porque Deus decidiu assim. Ele então pega a mão dela e se inclina lentamente para dar um beijo suave, enquanto ela parece chocada. Mas antes que ele possa, Meilin desfere um poderoso chute alto direto no queixo dele, o fazendo voar. Com seu parceiro nocauteado, ela grita que beijar sem consentimento é crime no Japão. Meilin grita que ele não pode simplesmente beijar mãos, já que ele não é italiano ou francês, mas Ulf sorri dizendo que ele realmente é. Sua parceira o confronta dizendo que ele alegou ser espanhol outro dia, enquanto Sakurako parece confusa. O alvo apenas sorri, pensando que os dois são como irmãos que discutem, e os acha muito interessantes. Meilin então pergunta ao parceiro por que ele está ali, e ele diz que um assunto urgente surgiu de repente.
Enquanto eles conversam, o atirador os tem na mira, mas Shota de repente aparece bem atrás dele no telhado. Com olhos vermelhos brilhantes, o mercenário aponta seu revólver enquanto fumaça sai do cano da arma. Um único tiro ecoa e o misterioso atirador inimigo é derrubado sem uma única luta. Shota olha para o homem derrotado, pensando que devem ser uma grande organização para enviar um atirador. Parado sobre o inimigo caído, nosso herói calmamente considera a gravidade da situação atual deles. Ele então se pergunta se este grupo hostil está planejando capturar Sakurako ou se eles têm outro plano. Mais tarde naquela noite, vemos a casa de Sakurako, que se revela uma mansão enorme e luxuosa. Dentro de seu quarto muito rosa, ela se senta em sua cama cercada por toneladas de bichos de pelúcia fofos. Com um rubor feliz no rosto, ela solta um suspiro enquanto abraça um coelho de pelúcia com força. Uma empregada então entra no quarto empurrando um carrinho chique cheio de chá e uma variedade de deliciosas sobremesas. Percebendo sua expressão, a empregada segura um conjunto de chá e pergunta à jovem senhora se algo está errado. A jovem senhora é surpreendida por sua empregada e chama seu nome com uma expressão surpresa. Sua serva faz uma reverência e diz que ela deve se dirigir aos servos apenas pelo nome, como seu pai a ensinou. Sakurako tenta se desculpar, mas é interrompida pelo olhar extremamente assustador e intimidador da empregada. Então ela se corrige e pede desculpas novamente, sem o honorífico, o que deixa a serva feliz. Kana então sorri e diz a ela que ela nunca deve esquecer seu orgulho como filha da família Kujo. Ela explica que a família deles é uma linhagem nobre, então a jovem senhora deve sempre se comportar de acordo. Com um rubor profundo no rosto, o alvo timidamente começa a fazer uma pergunta muito pessoal à sua empregada. Ela então agarra a serva e pergunta se ela já esteve apaixonada por alguém antes. A empregada fica confusa com esta pergunta e pergunta se ela se refere à carpa no lago ou ao amor romântico. Kana finalmente entende e diz que é por isso que ela estava suspirando, mas uma Kujo não pode se casar com um plebeu. A garota nega freneticamente estar apaixonada, enquanto uma imagem de seu belo professor aparece em sua mente. Sua empregada apenas cruza os braços e dá à garota corada um olhar muito severo e conhecedor. Mas então ela sorri e diz que, embora não possa se casar com ele, não há regra contra se apaixonar. Ouvindo isso, a jovem senhora parece completamente surpreendida com as palavras inesperadas de sua empregada. A serva então faz uma reverência e diz que é uma mulher primeiro e uma aliada de todas as donzelas apaixonadas. A serva pega as mãos dela e promete apoiá-la dentro da razão, deixando a garota extremamente feliz. A jovem senhora pula de alegria enquanto sua serva observa com um sorriso malicioso muito suspeito no rosto. Em outro lugar, Shota está em um estande de tiro pensando em ter certeza de que seu alvo é um cara mau.